Olá, eu sou Cleonaide e o tema que eu quero conversar com você hoje é sobre o relacionamento com a madrasta. Eu quero começar lhe perguntando, você tem uma madrasta? Ou então você já está no papel de madrasta? Então esse vídeo pode ser útil para você. A madrasta, nas ficções, nos contos de fadas, elas costumam estar associadas ao símbolo de maldade. Mas isso é apenas nos contos de fadas, porque toda forma de relacionamento, ele pode ser purificada pelo amor, pela compreensão, pode ser marcada por uma experiência positiva. Há uma predisposição nos filhos para não gostar da madrasta. A madrasta entra na história depois ou durante o episódio triste na família. Por exemplo, quando a esposa morre, aquele marido ele vai precisar reelaborar esta perda e em alguma fase da sua existência contrair novas núpcias. E aí tudo fica marcado pela saudade, pela comparação e pela tristeza. Mas a vida, de algum modo, ela precisa dar sequência. E aquele viúvo encontra uma parceira para continuar a existência aqui na Terra. A presença da madrasta pode vir depois de uma separação, vindo então um divórcio, que pode ser consensual, ou esse divórcio pode ser litigioso, o que faz com que essa figura deste homem que está buscando um novo relacionamento vai precisar alinhar várias etapas da sua existência por conta de uma separação cheia de conflito. Quando há filhos, aí nós perguntamos em que idade esses filhos estão. Se os filhos são pequenos ou são adolescentes, então aprender a conviver com essa madrasta é um processo que exige muita assertividade durante o processo, porque envolve culpa, limites de fragilidade, aquela maneira específica em que aquela criança, aquele adolescente é criado por esta mãe, que permanece na sua casa e vem para conviver com o pai, juntamente com essa madrasta. Há também pessoas que, quando elas se casam, os filhos já estão adultos, cada um vivendo as suas próprias vidas em suas casas. Então, filhos adultos, eles tendem a aceitar com muito mais facilidade a presença de uma outra mulher na vida do seu pai, porque ele sabe que esta figura pode fazer muito bem ao pai. Mas o fato que eu quero chamar a sua atenção é que, independente de como essa nova história vai ser construída, exige adaptação. Adaptação entre esse homem e esta mulher que vai iniciar uma nova família. Adaptação entre os filhos e a madrasta. Adaptação entre os filhos e esse pai que não está na presença contínua no lar, lá com a mãe. E os enteados dos dois lados. Porque às vezes essa mulher ela casa com inicia esse novo relacionamento e ela traz os seus filhos. E este marido traz também os seus filhos do primeiro casamento. Então, de qualquer modo, a experiência de conviver com uma madrasta tem muitos viés. Muitos fios vão precisar ser adaptados no longo de um percurso. O novo casamento pode significar, se não for bem trabalhado, pode significar afastamento desses filhos da figura do pai.
Mas o ideal, o correto, é que pais, independentes de uma separação, eles permaneçam com seus papéis, mãe sendo mãe e pai sendo pai, independente de morar na mesma casa. Mas nós sabemos que existe um projeto de alienação parental muito grande e, às vezes, essa mãe, quando ela envia esses filhos, criança e adolescente, para conviver com o pai, elas são estimuladas a não gostar dessa madrasta, a criar resistência lá nesse novo ambiente. Então, essa relação é uma relação que precisa ser trabalhada com muita atenção entre o casal, para que eles estejam aliançados de modo a poder administrar os problemas que possam vir. Filhos pequenos, a madrasta, ela não é uma segunda mãe. Quando uma pessoa ela tem mãe, ela tem pai, ela não precisa de um segundo pai e de uma segunda mãe. Cada pessoa ela precisa ocupar o lugar adequado. Se uma pessoa já tem pai, já tem mãe, uma madrasta ela não precisa ocupar esse lugar, mas um lugar afetivo, um lugar de respeito, e deixar que a mãe seja mãe e o pai exerça o seu papel de pai. O autoconhecimento, o diálogo, estabelecer combinados são elementos que cooperam para um bom relacionamento nessa nova fase que o pai está vivenciando. A simpatia e o afeto são atos livres e processual. O fato de uma mulher casar com meu pai não significa que eu devo iniciar morrendo de amores por essa pessoa, porque este é um relacionamento exclusivo do pai. Então, tanto a madrasta quanto o próprio filho, ele vai entrar nessa relação construindo laços afetivos. Então, o amor é um ato de liberdade. Agora, o respeito não é opcional. Comportar-se de modo educado e justo é o que se espera de pessoas adultas. Ainda que uma criança, uma adolescente tenha comportamentos inadequados, é preciso que tanto o pai quanto a madrasta ajam em relação a eles com combinado e com maturidade para viver a vida comum do lar. As regras de convivência para essa nova história precisa ser estabelecido por este marido. Muitos problemas que a madrasta passa a ter com seus filhos não têm a ver com a madrasta e os enteados. Às vezes, é a própria imaturidade deste marido que fica em cima do muro, sem tomar uma posição em relação aos filhos, sem tomar uma atitude de combinado com essa mulher que está na relação recentemente. Então, a postura do pai muito coopera ou muito dificulta o relacionamento entre o enteado e a sua madrasta. Administrar o ciúme e a possibilidade de rejeição é algo que precisa ser conversado e aceito como parte de um processo. Estabelecer as funções de cada um dentro dessa nova família. Qual é o papel que se espera dessa madrasta? Qual é o papel que se espera deste pai e desta mãe que vai estar enviando a cada 15 dias ou semanalmente essa criança para o convívio na casa do pai? Combinados é algo que precisa acontecer em todo o tempo. Às vezes, a convivência com a ex-mulher, com filhos pequenos e adolescentes, se tornam problemas imensos, mas que pode ser equilibrado se esse casal que está vivendo a nova experiência de amor tiver então a oportunidade de viver de maneira madura para enfrentar essas questões. A postura de imaturidade do esposo pode reforçar, mas nós podemos aprender a viver de maneira adequada. Filhos adultos
ele deve então evitar o tempo todo crítica, porque a escolha daquela mulher foi uma propriedade do próprio pai. Então, se o pai escolheu aquela esposa com aquelas características, cabe ao filho adulto aceitar essa escolha que o pai fez. Os papéis, eles não devem ser invertidos. Na maioria das vezes, quando um pai ele conversa com um filho adulto sobre os dilemas com a madrasta, né? Isso não significa que ele espera de um filho adulto que esse filho resolva o seu problema. Mas nós ouvimos as queixas e apenas podemos perguntar: o que eu posso fazer para lhe ajudar? Então, filhos adultos, eles não têm o lugar de resolver a pendência de relacionamento dos seus pais. Muito menos quando essa relação é a relação entre a madrasta e o seu pai. Filhos adultos, eles devem apenas oferecer o apoio e estar atento para que ser um braço que vai ajudar esse pai a lidar com seus próprios conflitos. Às vezes eles só querem desabafar e não uma solução de fato. Depois de ouvir o seu pai, é bom perguntar: há algo que eu possa fazer por você? Não faça comparações entre como seu pai viveu com a sua mãe e como ele está sendo tratado ou vivendo com essa madrasta. Porque esta pessoa foi a escolha dele. E é esse pai que deve tomar as decisões que podem caber para a sua própria existência. Ou seu pai, ele vai se transformar neste novo relacionamento, ou ele vai repetir o processo vivido com a sua mãe. Nem a madrasta, nem os vínculos afetivos do companheiro deve autorizar a indiferença, o desrespeito, agressões ou maus tratos. A relação de respeito deve viver como um projeto na vida tanto de criança como do adolescente, como também de filhos adultos. O comportamento imaturo de neutralidade dificulta o ajustamento entre enteado e madrasta. Você pode observar como é importante o lugar desse pai no relacionamento. Atuar de maneira a comunicar-se de maneira assertiva e equilibrado. E se em alguma circunstância você percebe que a relação está bem difícil de seguir em frente, é importante buscar um profissional. Um profissional para trabalhar os próprios enteados, na aceitação da nova companheira do pai. E se o marido e a nova esposa não estão conseguindo alinhar combinados na relação desses filhos, busque a ajuda de um profissional. Mas o fato é que todo relacionamento exige a compreensão, o respeito e o amor. Mas se não está sendo possível no seu relacionamento, busque a ajuda de um profissional. Porque nós fomos criados para viver de maneira cada vez maior um clima de equilíbrio e amor. Um grande abraço para você.